A gente vai ler novamente as 3 passagens, para que a gente veja a diferença. Hoje estava, na hora que eu estava vindo para IBD, a Zara estava vendo no WhatsApp, e acho que a Adri mandou tal do filme da né? Mandou lá o vídeo com o bonequinho, ensinando o que é um e o que é outro. E aquilo que a gente falou mesmo no sábado passado, com um pouco mais de detalhe, mas aí em suma é aquilo que nós vimos. A respeito do batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Nós vimos que são duas coisas diferentes, são duas coisas diametralmente opostas, são duas coisas com propósitos diferentes. Vamos abrir Mateus 3, 11. Mateus 3, 11 e 12. Nós vamos ver Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1. Novamente. Já é? Isso é bom. Mateus capítulo 3, versículo 11 e versículo 12 diz, amém? Aqui nós temos a primeira promessa de Jesus acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Diz assim, Jesus quem está dizendo, e eu, em verdade, vos batizo com água. João está dizendo aqui, né, a respeito do batismo. E agora ele vai falar do batismo que viria depois do ministério de Cristo, com o ministério de Cristo. Para arrependimento, mas aquele que é Jesus que vem após mim é mais poderoso do que eu. É interessante, irmãos, é que se a gente ficar parando, a gente não anda. A gente vê que existem coisas que era peculiar a Cristo, ao seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, que João não conseguiria fazer. Ele não fazia. Ele está dizendo assim, eu batizo com água. O batismo que vai vir é preciso ser feito por uma pessoa mais poderosa do que eu. Ele diz assim, mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Agora que a gente, na versão passada, já estudamos, fica bem claro que tem problema de salvação e condenação. Um vai ser salvo, um vai separar, vai ter a separação na eira, vai tirar o trigo, os salvos, o que não é salvo vai ser lançado no fogo do inferno, com um fogo que nunca se apaga. Marcos 1, 8 agora. Veja, em Mateus é mencionado o batismo com o Espírito Santo e fogo. Como é que aprendemos a perder? Mateus fala de Espírito Santo e fogo. Agora Marcos 1, 8. Diz assim, eu em verdade, João novamente dizendo, tenho-os batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então essa tem menção do Espírito Santo. Agora Lucas. E por último, João. Lucas 3, amém? Verso 16. Respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. É correlata com Mateus essa passagem, do qual não sou digno de desatar a corrente das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, lá nos céus, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga no inferno. Então aqui nós temos o Espírito Santo e fogo. E hoje eu vou continuar a passagem de João 33, diz assim, amém? Eu não o conhecia, João novamente, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, e sobre aquele que vim descer o Espírito Santo, e sobre ele pousar, está se referindo ao batismo de João, é esse que batiza com o Espírito Santo, não tem a menção de fogo. Espírito Santo, tá?
Muito bem. Então temos as três passagens. A primeira, Espírito Santo de fogo. A segunda, só Espírito Santo. A terceira, Espírito Santo de fogo. E a quarta, só Espírito Santo. Amém? Qual a diferença dessas passagens? Nós vimos. Quem se lembra? Qual a diferença dessas passagens? Há uma diferença entre elas. Vamos os dois, pode falar. Quando falava do fogo, tinha lá o presente lá, os espíritos dos fariseus. Exatamente, isso daí mesmo. Então tá. Nós vimos que todas as vezes que havia menção de batismo com o Espírito Santo e com o fogo, havia fariseus. Então, essa passagem é quando havia fariseu. E essa passagem, com essa passagem, é de baixo? Essa com essa, aqui não havia fariseu. Certo? Então a gente viu e a gente falou que a menção do batismo com o fogo era o que? Era um aviso e um alerta para os fariseus. Né? Eu disse para os irmãos, você lembra que Jesus, quando ele estava pregando e a sua plateia tinha muitos fariseus, que ele era mais inciso, ele era mais duro, ele era mais direto? Quando não tinha, ele era mais brando, ele era mais compreensível, né? Você lembra Jesus falando com uma mulher adúltera? Né? Ele está falando com ela e ele olha para ela e fala assim, quem você não tem pecado? Já joga na cara, não é assim? Depois ele falou que a Sirofenice falou, eu vim para os filhos de Israel. Fala, não, mas eu também, até os cachorrinhos, cada receberam, ele não é duro, ele não questiona ela. Então, batismo com fogo é juízo. Né? Jesus é aquele que viria e por meio do intermédio da sua vida, do seu ministério, da sua paixão, morte e ressurreição, é que seria culminado a salvação e a condenação. Então o batismo com fogo é batismo para condenação. Nós vimos que essas quatro passagens aqui, elas são profecias. Porque ela fala, quando ele vier, ele nos batizará. Você lembra disso? Eu vou ler só o número, só Lucas. Lucas diz assim, ó. Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a corrente das alparcas. Esse vos batizará. 3, Mateus 3, diz assim, eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É correlato, né? Então você vê que é uma profecia, é futuro, né? E foi das pessoas, a gente pensou em entrar no cumprimento dessa profecia. Onde foi o cumprimento dessa profecia? Atos 2. Agora, para a gente entender um pouco, vamos até lá, para a gente acompanhar. A gente tem que entender, irmãos, uma coisa. A Bíblia, ela tem uma sequência, ela é progressiva. Ela vai relatando fatos progressivos, não é? Você não lê o Evangelho começando com a crucificação, com a morte, depois com o mistério, depois fala do nascimento, depois da concepção do Espírito Santo. Não se começa com a concepção do Espírito Santo, nascimento, infância, ministério, e aquilo está acontecendo. Ele fez a promessa e tudo está correndo para que essa promessa seja cumprida. João fala que ele batizaria, então a promessa que ele ia ser batizado pelo Espírito Santo com fogo. E quando aconteceu isso? Em Atos. Sim, em Atos 2 foi onde efetivamente aconteceu. Em Atos 2 foi onde a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Mas todo aquele processo para que aquilo aconteça começou em Atos 1. Né? Começou em Atos 1, 5, Atos 1, 8, vamos ler.
Bem, a gente não vai repetir os versos que nós vimos, onde mostra na Bíblia que fogo é juízo, fogo é condenação, fogo é purificação, mas mesmo quando é purificação é porque está envolvido no juízo, é Deus tirando, passando pelo fogo para melhorar, mas tem a condenação das obras ruins, correto? Então a gente não vai voltar a ver a respeito desta parte. Mas Atos capítulo 1, versículo 5, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Atos 1, 5 diz assim, amém? Porque na verdade João batizou com água, mas vós, quem está dizendo aqui? Jesus. Olha que interessante, porque está João falando do batismo com água do Espírito Santo. Que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Agora está Jesus lembrando eles o mesmo relato que João havia feito. Certo? 5. Porque na verdade João batizou com água. Por que na verdade? Porque o batismo de João era um batismo verdadeiro, legítimo, com autoridade. Por isso que era um batismo na verdade. E ele diz, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Por isso que ele fala assim, vocês não vai passar muito tempo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então ele fala assim, ficai em Jerusalém. Por que Jesus não menciona fogo aqui? Leia novamente 1,5. Vamos ler. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pronto. Não tem menção de fogo. Por que Jesus não mencionou fogo? Porque ele está falando com a sua igreja, só com crentes. Aqui que a gente fala, se os apóstolos, né, algumas coisas Deus mostrou depois, algumas parábolas que significavam, mas algumas coisas eu não entendiam, não é? Então, quando eles compreendiam a verdade, eles não questionavam. Quando Jesus estava ensinando acerca do casamento, né, ele falou que não podia divorciar, não podia por causa de fornicação, tinha que ficar casado o resto da vida. Em caso, os apóstolos tornaram perguntando a respeito dessa questão do divórcio, e ele explicou novamente, falou assim, se é assim que dá para divorciar, não compensa casar. Porque uma vez entendido, não tem mais o que você perguntar, não é? Todos eles entendiam do que João estava falando, pelo menos alguns aqui que já estavam lá com João. Todos entendiam, porque Mateus, por exemplo, não estava com João, foi chamado depois. Eles haviam entendido a mensagem que João pregava, eles sabiam. Então, o batismo com fogo era condenação, era inferno. Por isso que agora no versículo 5, Jesus fala assim, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam batizados, até que a igreja venha estar, até que vocês venham estar com a igreja. E desde que ele veio estar com a igreja, ele está com a igreja até hoje. E estará com a igreja enquanto a igreja estiver aqui. Não é? Vamos continuar lendo aqui. Em Atos 1 mesmo. A gente vai voltar no 4 aqui. Amém? 4 diz assim, vamos 3. Aos quais, apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Nosso assunto é batismo do Espírito Santo. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Para vocês fiquem aqui em Jerusalém. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa. Que promessa? O batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha estar com a igreja, que até então eu não tinha vindo para a igreja, como a gente viu semana passada, né? O 4 não se ausentar de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. É interessante que a progressão do pensamento, do entendimento vai mostrando cada vez mais claro do que se trata, né? Quem batiza é Jesus, mas a promessa é de quem?
Pai. Por isso Jesus deveria conquistar aquele direito da promessa do batismo do Espírito Santo. Por isso que era preciso que ele morresse, ressuscitasse, fosse glorificado, porque se eu não for, ele não vem. Era preciso que o Pai aceitasse o sacrifício de Cristo no lugar daquele do pecador, para que Deus então pudesse cumprir essa promessa de enviar o seu Espírito no coração de cada pecador arrependido. Isso é batismo. Deus enviando, e a gente vai ver em Atos um pouquinho mais, para a gente entender o que ele está falando. Então vamos ler agora em sequência o 5. 4 e 5. Estando ele, lembrou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, dele ouvistes. 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, daí ele vai mudar a conversa de sentido, né? Ele já está perguntando a respeito do rei, se Jesus já ia começar a reinar naquele momento. Restaurará tu neste tempo o reino de Israel? 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Olha que interessante. Mas vós sereis, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E depois que o Espírito Santo veio para estar com a igreja, que ele veio, que a igreja foi envolvida, que a gente vai ver aqui pelo Espírito Santo, e foi efetivamente derramado o Espírito Santo, as pessoas receberam o Espírito Santo. Ele falou assim, vocês vão entender que isso é verdade, porque ele veio para estar com a igreja, e para que a igreja cumpra o seu papel e vá até os confins da terra. E para que vocês entendam que ele veio para estar aqui, e que desde então, todo aquele que crer vai ter o Espírito Santo, vocês vão presenciar vão ter algumas provas do que eu estou dizendo é verdade. Versículo 8, ele vai dizer isso agora. Ele assim, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Ou seja, eles serão testemunhas de que o Espírito Santo viria, habitaria a pessoa, capacitaria a pessoa a pregar o Evangelho, ser testemunha da expansão da igreja, porque a igreja está sendo agora, o que está acontecendo em Atos é a efetivação da igreja, por meio de todos esses sinais que mostram o cumprimento de uma profecia, de que o Espírito Santo seria batizado pelo Espírito Santo, e que fala de Joel também. Versículo 8, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, eles foram testemunha em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre todos eles, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia. Quando ele fala na Judéia, isso aconteceu em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Samaria fica na Judéia, onde Pedro, Cesareia fica na Judéia, onde Pedro com aqueles judeus vão acompanhar na casa de Cornélio, e eles viram que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Jerusalém, Judéia, onde mais? Samaria. Quando veio a perseguição, mataram Estevão, todo mundo fugiu, Filipe desceu para Samaria, pregou o Evangelho. Os apóstolos ouviram que o Evangelho tinha chegado a Samaria, foram ver o que tinha acontecido, e lá eles oraram e as pessoas receberam o Espírito Santo. Jesus está mostrando assim, que o Espírito Santo realmente veio do jeito que ele prometeu, e eles estão sendo testemunhas dessa verdade. E depois ele fala, por fim, aonde seria? Confins da terra. Ele já está falando de Atos 19, que é a cidade de Éfeso, que é fora, já é longe. Onde está ali, onde está Paulo, falando com Apolo, são 12 homens, onde eles também recebem o Espírito Santo. Ou seja, estão sendo testemunha daquilo que foi prometido por Deus, falado por João e cumprido por Jesus. Batismo com o Espírito Santo. Até então aqui, essas 4 menções são menções de batismo com o Espírito Santo, sim. Não que eles foram batizados por receber o Espírito Santo, mas são menções onde o Espírito Santo está relacionado com salvação. Não tem mais menção de Espírito Santo relacionado com fogo até o dia do juízo. Quem levantou a mão aí? Eu estava falando
prova disso é o quê? As pessoas estão se convertendo, né? Então a gente viu Atos 2. A gente não tem necessidade de nós lermos Atos 2 novamente. Nós vimos o que aconteceu, né? O que a gente pode lembrar de Atos 2? Atos 2 foi o cumprimento. Foi quando Jesus falou para eles: vocês não se apartem, logo depois desses dias, a igreja ser batizada pelo Espírito Santo. E no dia de Pentecostes veio. E a gente viu que veio aquele som como de um vento. Aquele som foi o barulho que chamou as pessoas para ver o que estava acontecendo, para que a igreja fosse publicamente manifestada, né? Aquelas línguas como de fogo, para que eles pudessem ver. Então eles ouviram e viram, né? Mas vamos ler Atos 2, versículo 1. Esse é uma aceleradinha. O que é interessante, que você vai falar, é que assim, aqui fala, desceu o Espírito Santo, lá nas passagens de Atos 8, Atos 10, Atos 19, desceu o Espírito Santo, não aparece a palavra batismo. Né? E tem uma diferença que a gente vai ver entre Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Uma diferença que faz todo sentido para a gente entender. O que aconteceu em Jerusalém, ali foi o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu uma única vez. Os demais foi diferente do que aconteceu em Atos. Os demais foi assim, manifestações para que se cumprisse Atos 1:8, seriam testemunhas, para os apóstolos vissem e entendessem realmente que aquela profecia foi cabal. Versículo 1: cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E o que? Encheu. Veja só. Encheu, significa que envolveu todos que ali estavam. Encheu. Diz que ele encheu. Correto? E encheu toda a casa em que estavam sentados. Guarde muito bem isso. E veja que a casa foi cheia, ou seja, eles foram engolfados, cobertos pelo Espírito Santo, como você mergulha na água. Por isso que esse é o batismo. Eles estavam dentro, vamos dizer, entre aspas, né? É como se a casa fosse cheia d'água como um aquário e eles estivessem lá dentro. 3. E todos viram, e foram vistas por eles línguas partidas como de fogo. Então teve o ouvir, teve o ver, os quais pousaram sobre cada um deles. 4. A gente já falou sobre isso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito Santo não lhes conseguia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som, como de um vento impetuoso, ocorreu, juntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Veja que tudo está se encaixando, tudo é montado. A igreja está sendo efetivada, está sendo chamada. Vamos dizer, a inauguração dela pública, para todos aqueles judeus que moravam em Jerusalém, tinham vindo do lugar mais longe do Império Romano, que eram prosélitos, ou mesmo judeus de nascença. 5. 6. E quando aqueles. Eu falei de qual? 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua e nós somos nascidos? Patos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então nós temos um evento que pode ser identificado claramente como o batismo do Espírito Santo. Certo? Lembra de Atos 5? Nós lemos? Bom, para a gente seguir, para a gente entender já um pouco mais de luz sobre o assunto. Correto? Vamos dar uma caminhada aqui para baixo. Então você quer falar aqui para não ter nada de confusão. Não. Confusão está na cabeça do povo hoje em dia. Está na cabeça do povo hoje em dia, confusão.
não está naqueles acontecimentos, né? Então vamos lá. A gente viu que em Atos, então capítulo 2, versículo 3, foram vistos línguas como de fogo. Se a gente comparar o que aconteceu em Atos com o que aconteceu no capítulo 2, 8, 10 e 19, não tem uma só coisa que aconteceu nos 4 igual. Não tem. Aquelas passagens que é Atos, a gente vai ver isso aqui, ó. Que é Atos 2, 8, 10, 19. Essas passagens em Atos 2, você vai ver que o Espírito Santo caiu sobre eles. Nas outras passagens, você vai ver que em uma eles puseram a mão, outras não puseram a mão. Né? Umas eles falaram em línguas, outros não falaram em línguas. Você vê que não tem uma regra, porque são acontecimentos diferentes. Vamos ver cada um deles aqui um pouco mais de perto, para a gente continuar. Né? O 3 de Atos 2 diz assim, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pararam sobre cada um deles. Se você ler, abra em Atos 10, 44. Aqui é na casa de Cornélio, em Cesareia, na Judéia. Abriram? Em Atos diz assim, e foram vistas línguas como de fogo, foram vistas por eles línguas partidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em Atos 10, 44 diz assim, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu. Lembra que eu falei para você? Não se esqueça do que está dito aqui em Atos 2, que o Espírito Santo encheu toda a casa. Aquilo já caiu. Toda a casa não foi cheia. Não foi cheia. Eles não foram envolvidos pelo Espírito Santo como foi em Atos. Somente caiu sobre eles. Não fala de nada de cheio, né? Mas continuando, diz assim, e caiu o Espírito Santo sobre eles, os que ouviram a palavra. 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo, o que é o dom do Espírito Santo? É a morada graciosa do coração do crente. O que eles vão ver é a externação de que isso foi verdade, de que eles receberam o Espírito Santo. Continuando, que o dom do Espírito Santo, ou seja, a habitação, se derramasse também sobre os gentios. 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificavam a Deus. Pergunta, cadê o som do vento? Cadê as línguas de fogo? Então não é o mesmo evento, não é? Bom, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Como no início em Jerusalém, levando em conta que as palavras de Pedro remete para a igreja, né? Vá até Atos capítulo 11. Versículo 15 diz assim, achado? 11, 15. E quando comecei a falar, ele já está relatando o porquê que ele entrou na casa do gentio, né? Ele está com a liderança da igreja em Jerusalém, se explicando por que ele falou com o gentio, por que ele pregou o evangelho com o gentio. E ele vai falar para ele assim, gentio sim, mas o dom da graça é para eles também podem se converter. Esse foi o propósito de Pedro estar naquele lugar com aquele homem. Um dos propósitos. Primeiro era ser testemunho de Jesus, Atos 8. O segundo propósito é mostrar que a porta foi aberta para todos. 15 diz assim, e quando comecei a falar, né, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, como nós recebemos, eles também receberam. Não foi da mesma forma, do mesmo jeitinho, mas eles também receberam. Deus lhes concedeu o mesmo dom,
que é a morada do Espírito Santo no coração dele, depois eles se arrependeram. Se Deus aceitou ele, e eu sei que aceitou porque eles falaram em mim, foi o sinal que eles terem recebido, como nós vamos falar não? Esse é o assunto para ser tratado aqui. Não é nada de poder, se for ver algum texto. É uma coisa que a gente não isso aí, é interessante, que ser igreja de Deus, projeto de Deus, tudo de Deus, é do jeito de Deus. Não como as pessoas querem enviar, querem fazer ser, mas é do jeito de Deus. Olha o que ele fez. Já falou com os apóstolos, depois o apóstolo certo, o lugar certo lá, deu aquela visão de criança, para ele ver, que ele devia ir sim, e falasse, e ó, receber do mesmo jeito que recebeu no ano passado. Olha o 16, a comparação que Pedro faz. 11:16, Atos 11:16. Ele fala assim, ó, como também nós no princípio. Ele fala assim, e lembrei-me do dito do Senhor. Ou seja, eu lembrei do que Jesus falou para nós. Ele está dizendo aqui. Quando disse, João certamente batizou com água. É sempre a mesma. Você sabe que é o circulando assim, é a mesma referência. Certamente com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Novamente aqui não há menção de fogo, pois é salvação. Foram salvos. Por que Pedro não menciona certamente Jesus, como está no 11, seria assim o 16? E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, nós seremos batizados com o Espírito Santo e com... Por que não tem fogo aqui? Porque são pessoas sendo salvas. É salvação. Porque a gente tem que ver toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, com o princípio de que qual foi o objetivo de Jesus morrer? Salvação. Então você vai entender que tudo isso aqui está se dizendo a salvação. Salva judeus, mas também salva gentios. Aqui é o desenrolar de uma profecia, é o desenrolar da edificação da igreja, que assim, Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, um edificar de presente contínuo. Ele começou a edificar lá atrás e está edificando ainda hoje, porque é ele que acrescenta a igreja, não somos nós, né? 16, então, continuando, né? Que batiza... Oi, modelo. Só uma observação que eu achei interessante aqui. O senhor falou no 15, Paulo vai falar que, comparando a experiência que aconteceu na casa de Cornélio com uma experiência que aconteceu lá em Atos 2. Só que ele não mede a experiência com a experiência, porque a gente sempre estuda. Aí no 16 ele vai falar que ele se lembrou da palavra de Deus, daquilo que Jesus havia dito. Então ele mediu tanto uma experiência quanto a outra à luz da palavra de Deus. Aquela manifestação serviu para ensinar algo para Pedro, ficou registrado para nós. Deus também recebe os gentios. E hoje eu achei interessante porque as pessoas falam assim, aconteceu comigo, o que aconteceu lá aconteceu também comigo. Não, porque o que aconteceu em Atos estava de acordo com a palavra de Deus. Tanto é que a gente vai ler as passagens não está diferente. São experiências de um grupo diferente do outro. Né? Agora, veja o versículo 16 que ele diz assim, eu lembrei-me do dito do Senhor quando João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não tem menção de fogo, de vento, não é uma manifestação como foi igualzinho em Pentecoste. Pentecoste não teve, você pode ir para o monte, mudar para o monte, você não faz o Pentecoste, é só aquele. Tá? Continuando aqui então o versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, ele repete de novo, que dom? De receberem o Espírito Santo. Se deu o mesmo dom, ou seja, a habitação que a nós, isso aconteceu quando? Quando havemos crido. Veja só. Então, eles são morados no Espírito Santo quando eles creem. Como nós, isso não mudou. Não há manifestação porque já foi atingido o objetivo de mostrar que Jesus abriu a salvação para todos os eleitos de todas as nações de todo o mundo. Né? Continuando. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Veja que o propósito de tudo isso que aconteceu, primeiro, é eles verem o alcance do Evangelho, como Jesus havia dito em Atos 8, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é eles verem e
trazerem para os líderes judeus cristãos, dizendo: a salvação não é só para a gente. Ninguém falou de fogo aqui. Na hora que ele está lendo Atos 11 aqui, ninguém falou de fogo. Na hora que ele está lendo Atos 10, ninguém falou de fogo. Continuando, né? Atos 8. Vamos observar Atos 8. 8. Amém? Veja o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, é aquilo que eu falei para os irmãos, no Atos 7, 6 e 7, veio a perseguição, a morte de Estevão. Muitos fugiram. Filipe desceu para Samaria, não é? Começou a pregar o Evangelho. Filipe era um daqueles na Bíblia tem 92, 93 pessoas que fizeram milagres. Filipe está dentro. Filipe era o diácono, um dos 7 diáconos, correto? E ele começou a pregar e ele fez alguns milagres, porque eram os milagres que era peculiar à época apostólica. Morreu os apóstolos, acabou o milagre. Paulo mesmo fala em 2 Coríntios 12, os sinais do meu apostolado. Eram sinais do apostolado, não de quem foi batizado com o Espírito Santo com fogo, que saía curando o inflamado, esses três, nada disso, né? Atos, então, 8, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, que não fugiram, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus. Ou seja, eles souberam que a palavra estava sendo pregada lá e as pessoas estavam se convertendo, correto? Enviaram para lá Pedro e João. 15. Os quais, Pedro e João, tendo descido, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda o que? Descido. Em Pentecoste, o lugar foi cheio para que eles recebessem. Foi um batismo. Não encheu todo o lugar como Atos 2. Ele desceu. Atos 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso não aconteceu em Atos 10, isso não aconteceu em Atos 8, né? Daí continua no Atos 8,16. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo aqui é água. Eles eram batizados nas águas, com a autoridade de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Não é que eles batizaram aqui, eu te batizo em nome do Senhor, não, é com a autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade para a igreja batizar, estou a igreja batizar. Como é que a igreja batiza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com a autoridade dele. Essa aqui não é a fórmula do batismo, tá? Continuando. Mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. 17. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Impuseram a mão e foram batizados com o Espírito Santo. Puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Então nós temos Atos 2, enche toda a casa. Ninguém põe a mão na cara. Ninguém recebe o Espírito Santo. Atos 10, eles ouvem e recebem o Espírito Santo. Não é isso? E Atos 8, eles impõem a mão. Está mais óbvio do que claro que são situações diferentes. Não é tudo igual, não é tudo Atos, não é tudo fogo, não é tudo. É o compreendo de Atos 1:8. Atos 1:8. Serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e da sua terra. Oi, querido. Eu não entendi essa parte aqui. Qual delas? Essa passagem aqui. Porque se a gente entendeu que batismo do fogo é juízo, com o Espírito Santo, aqui fala que impuseram as mãos e receberam, já não eram salvos aqui? Sim, mas não tinha Espírito Santo. Lembra que foi que está tudo em construção? Progressivo. Lembra que a gente viu que em Atos o Espírito Santo desceu, mas os apóstolos já tinham. A igreja está sendo efetivada, ela é progressiva. Esses fatos são para comprovar a profecia de Cristo, para mostrar o alcance do Evangelho. Esses fatos são para mostrar aos próprios apóstolos da igreja, para que eles entendam o papel dele, para que eles efetivamente saibam que a profecia foi cumprida e saibam do alcance dela. Uma vez feito isso, tá, tudo já estabelecido. Daí fica da maneira horizontal como está hoje. Oi, Elaine. Então, as pessoas só recebiam o Espírito Santo
Só nesses casos. Porque durante esse tempo aqui, muitas outras pessoas queriam. Por exemplo, em Pentecostes, o lugar foi cheio, correto? Foram batizados. Pedro ficou de pé, correto? Pregou. Quantas pessoas se converteram? 3 mil, né? Aquele 3 mil pessoas. Tem algum relato de impor a mão na cabeça de alguém? Tem algum relato de alguém daqueles que creram falando língua, qualquer coisa assim? São fatos isolados que estão ligados à profecia de Jesus. Mas naquela época não existia falsos crentes? Como sabia se era convertido ou não? Se era salvo ou não? Porque se o Espírito Santo é a sinônimo de salvação, como que... Esse mesmo Espírito Santo ajudava eles. Um pouquinho antes do tempo, chega na sexta-feira e ele sabe que eles mentiram. Quem falou para Pedro? Nós temos que entender que como vocês foram revestidos de poder para que eles pudessem fazer isso. Eles deu essa condição para que eles fizessem isso. Lembra de Jesus falando em Mateus, João 14,16? Deus é outro consolador, ele estará com vós, ele nos confortará, vos falará de tudo que eu tenho dito. A gente acha que o Espírito Santo, o único papel dele é descer na pessoa, não. Em João, de 14 a 16, você vê muitas coisas que ele faria. Ele estaria com vós no meu lugar, julgarei outro, ele seria o vigário, o Espírito Santo é o representante de Cristo. Então o que está acontecendo aqui é o quê? Jesus mostrando para a sua igreja que realmente tudo que ele fosse cumpriu, que o Espírito Santo veio para estar com a igreja. Ele está mostrando aqui para o seu apóstolo que ele disse lá no passado: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E eles estão vendo. E eles estão tendo testemunho do poder e do alcance do Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e toda a terra. Então o que aconteceu? Eles puseram as mãos, não porque aquela era a única forma de receber, mas para que eles realmente fossem testemunhas de até onde o Evangelho ia e as pessoas que ele alcançaria. Nesses 4 versículos aí vai falar sobre a descida do Espírito Santo, que vai ter relato em Atos 2 lá. Isso. Mas em outro versículo fala alguma coisa que as outras pessoas recebiam o Espírito Santo ou só recebia? Não, esses atos são atos comprobatórios de que aquilo que Jesus falou é verdade. Como você testifica. Essa é a linha testemunha. Estão testificando realmente que o alcance do Evangelho, testificando a promessa de Deus quanto à salvação. Mas eles recebiam, os crentes, a partir desse momento já recebiam o Espírito Santo? Depois de Pentecostes? Sim, depois de Pentecostes, que eu já recebia. Esses fatos isolados são fatos ligados a outros versículos bíblicos, a palavra dita por Jesus. Por exemplo, quem pôs quando Paulo saiu para pregar lá em Filipe, que era a hora da oração, e Lídia saiu, todo mundo, ele foi pregar da casa de Lídia, ele pôs a mão na cabeça de quem, Pai do Espírito Santo? Quem ali falou em línguas? Na casa do carcereiro. A gente poderia citar aqui centenas de cristãos. Esses fatos são fatos ligados a outras palavras ditas por Cristo. Os demais não. Isso aqui é para efetivação da igreja e para que os seus apóstolos entendessem e vissem, fossem testemunha de que realmente aquilo que ele ensinou é verdadeiro e aconteceu. De que a morte dele, a ascensão dele, a vinda do Espírito Santo aconteceu e que é verdadeiro. Né? Não, eu entendi. Eu fiquei em dúvida assim. Se só acontecia do receber o Espírito Santo nessas passagens, mas a partir do momento que desceu o Espírito Santo, ali no Pentecostes, todos os crentes, mesmo, eu sou crente, eu recebo o Espírito Santo, então não desceu só nessas passagens. É assim, João vem pregando, e falando assim: eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Sou amigo do noivo. O noivo é quem? É Jesus Cristo. A noiva é de quem? Do amigo do noivo ou do noivo? A noiva é do noivo. A igreja é de quem? É de Cristo. Cristo veio, começou a pregar, ele começou a edificar a sua igreja. Depois que ele tinha a sua igreja, eles não tinham o Espírito Santo habitando nele, mas tinha o Espírito Santo capacitando eles a pregar, a fazer milagre e tudo mais. Mas quando a igreja dele vinha, eu falei assim:
haverá um dia em que eu vou embora, eu vou mandar o Espírito Santo para que eles estejam com vocês, enquanto igreja, que eu não estarei mais aqui. Ele vos guiará por toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, não é? Ele está falando que o Espírito Santo vai vir. Daí ele vai caminhando, chegando a morte dele, fala que vai morrer, ele morre, pois que ele morreu, ele ressuscita, vem e fala para os seus discípulos. A sua igreja vai falar assim, ó, porque eu falei de que ia vir o Espírito Santo, ele está para chegar. Ele está para chegar. Então não saia daqui de Jerusalém, que ele está para chegar, para que ele revista a igreja de poder, porque não tem mais Jesus aqui, e a igreja tenha condições de glorificar a Cristo, glorificar a Deus, pregar o Evangelho, né? Então ele vai chegar, ele ascende ao céu, passou o tempo, o Espírito Santo veio. Ele veio. E ele dá provas de que ele veio, ele ficou, e ele está agora com a igreja. E essas provas são essas 4 aqui. Jesus falou assim, ó, vocês vão, 1:8, quem pode ver novamente? Atos 1:5 e Atos 1:8, para a gente entender. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pronto. Depois que eles forem batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, eles serão testemunhas, testificarão tudo que Jesus falou sobre uma coisa do Evangelho, do avanço da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não é o 8 agora, Pedro? Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Tá, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E quando isso aconteceu? Atos 2. E depois que recebesse o poder, o que seria feito? E há de vir sobre vós. Não tinha vindo, ia vir ainda. Quando viesse, e ser-me-eis testemunhas. primeiro, quando ele viesse, eles, os apóstolos, seriam testemunhas de Jesus. Tanto em Jerusalém, Isso aconteceu em Atos 2. como em Judeia. Judeia tinha que ter um apóstolo presente. Ela estava quem? Ele. Tá. E Samaria. Tinha que ter um apóstolo presente. Quem estava lá? Ele e João. Cada um dele, ele e João. Por isso que eles tiveram que descer lá. Porque Por quem desceu isso, primeiro exatamente. foi Filipe, diácono. Ele pregou, as pessoas se converteram. Só que tinha que estar presente um O apóstolo. apóstolo, porque a promessa era que os apóstolos seriam testemunhas, não a igreja. Então era necessário que tivesse um apóstolo presente. Então estava em Jerusalém, estava na casa de Cornélio, que era Pedro, e tem um apóstolo presente aqui na Samaria. 2, Pedro e João. Tá, serem testemunhas, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, os apóstolos que são testemunhas, tem que estar lá. Onde mais? E até os confins da terra. Tem o Atos, no capítulo 19, que a gente vai falar agora. Paulo, em Atos 19. Sendo testemunha. Fala, Camila. Todos esses eventos tinham que ter um apóstolo presente. Para cumprir Atos 1:8. Lembrando que Eles sabiam discernir qual que o que era convertido, salvo de verdade ou não, porque eles eram testemunha daquilo. Nessas situações, sim. E depois que os apóstolos morreram, que virou essa bagunça? Qual a música? Essa de todo mundo dizer que é crente, todo mundo. Não, assim, eles conheciam, mas nem todos. Em certas ocasiões isso acontecia. Por exemplo, lá com Simão Mago. Né? Então, eles viram testificar, foram testemunhas de Cristo, o que Cristo havia dito, vai vir o Espírito Santo, enche vocês de poder. Tem que entender que mesmo assim, é a mesma coisa daquele episódio de 1 Coríntios 5 lá, que ali o que acontece? Não é Ananias, no caso do filho está tentando. 1 Coríntios 5. Ali o que acontece? Aquilo ali, a gente tem que entender, lógico, a gente tem um espírito, mas Deus deixou a palavra para a gente examinar também. Então eles examinaram e viram que aquilo era errado. Então assim, né? Aqui a pergunta é assim, eles tinham o espírito, os apóstolos tinham, então eles tinham uma facilidade de identificar quem estava errado ou não. Assim, hoje nós temos a escritura. E são situações específicas que Deus deu condições. Por exemplo, nenhum deles sabia que Judá era traidor. Exatamente. Não é que ele olhava e falava assim, você é salvo, você não é salvo, você é salvo, você não é salvo. São ocasiões ligadas a um propósito já estabelecido por Cristo. Né? Já estabelecido. É que na verdade é assim, quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem que entender que assim, é Atos da igreja. Então assim, é um período de transição. Jesus... De transição e um período de construção. Exatamente, era Jesus que estava saindo de cena, ele tinha dado autoridade para a igreja,
Eu vi uma pregação, não lembro quem foi que trouxe essa mensagem. Ele faz uma ilustração muito interessante. Ele fala assim: Jesus veio, o que testificava que Jesus era o Filho de Deus? Os sinais. Jesus veio e ele deu autoridade para a igreja, para que a igreja continuasse a pregar o Evangelho. O que testificava que aquela era a igreja de Deus? Os sinais. Aí vinham os apóstolos e os sinais. Porque os sinais tinha um principal motivo: provar que os apóstolos eram enviados de Deus. Hebreus capítulo 2. 2:2 ou 2:4, não me lembro. E eles eram enviados de Deus, correto? O que fez com que as pessoas da Samaria entendessem que os apóstolos eram as pessoas que tinham autoridade de Jesus para tocar a igreja? O que aconteceu? Era o Espírito Santo. Como que a casa de Cornélio todinha, muita gente, se fala que achou até os vizinhos, entende? Tinha muita gente que entendeu que eram os apóstolos os autorizados. Como que a gente vai entender agora em Atos que é os apóstolos autorizados? Atos 19, vamos lá, a gente vai entender melhor. Eu não vai terminar hoje não, mas a gente... Atos 19, capítulo 1. Veja, ó, em alguns lugares, a gente, em algumas passagens, o lugar foi cheio, em outros lugares o Espírito caiu, em alguns lugares eles ouviram a palavra, já foram, receberam o Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e outras passagens teve que impor a mão. Você vê que está tudo, não tem uma norma, não tem uma regra, não tem ninguém buscando o Espírito Santo até agora, a gente vai ver isso lá para frente. Ninguém está buscando, não existe uma fórmula para buscar, não é? Atos 19, 1 diz assim, ó, isso cedeu o quê? Aqui já é os confins da terra, já estão fora, longe de Jerusalém, muito longe. E excedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto é a principal cidade da Acaia, cidade grega, tá? Estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, né, disse-lhes, Paulo perguntou para aqueles discípulos, versículo 2, recebestes vós já o Espírito Santo? Quando? Que a norma é quando crê. Mas aqui eles vão falar que nem a saber que há Espírito Santo, porque eles conheciam só a pregação de João. Então eles estavam fora de época, desatualizados, vamos dizer. Eles disseram assim, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não que eles não sabiam que existia Espírito Santo. Eles não sabiam que já existia um ministério do Espírito Santo, que ele já estava efetivamente trabalhando como aquele que é o representante de Cristo. Eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Versículo então 3. Perguntou-lhe Paulo então, em que sois batizados? Sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo arrependimento. Por que certamente? Porque era o verdadeiro, era o correto, era o certo. Aquele era o batismo certo. Certamente ele batizou, era o batismo correto. Vocês não estava errado. Fez bem enquanto durou o batismo de João. O que ele diz, né? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quem que é aquele que vem após de mim, do qual não sou digno de desatar as alparcas que tem o poder de batizar com o Espírito Santo com fogo? Por isso que ele diz aqui, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Sim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é batismo em água. Novamente, eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles. Veja, o começo encheu, um lugar caiu, outro lugar veio sobre eles, né? Veja que não encheu toda a casa em que todos estavam, o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Sim, eu ia falar. Aqui eles já profetizaram. Então o que importa é o sinal. Que sinal? De que eles fossem testemunhas de Cristo para todas essas funções, do alcance do Evangelho, da efetivação da igreja, que eles tivessem plena convicção e certeza que o Espírito Santo veio para ficar.
Tá, mas ali em Cesareia também não fala que tinha de outra nação. Então, por que? Se todos eram o mesmo idioma, por que eles tinham que falar outros dialetos? Não tinha que falar. Nem todo lugar que eles falaram. Não em todo lugar que eles falaram. Isso é a manifestação de que eles alcançaram, que eles receberam o Espírito. Então, tinha que ter alguma manifestação exterior de que eles haviam sido alcançados e aceitos. E aceitam as manifestações. Como em Atos. Tinha que acontecer assim, Como porque Jesus falou lá em Atos 1:8 que tinha que acontecer assim. É como em Atos 2, Atos 8, Atos 10, são provas visíveis, como houve provas visíveis em Atos 2. Uma vez feito isso, né, não há uma necessidade. Tanto é que Paulo falou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Mas por que quando vocês creram? Porque todo mundo recebe quando crê. Falou: não recebi. Daí a gente não pode nem dizer eu não posso nem afirmar que Paulo tinha consciência que ele estava cumprindo o Atos 1:8. Mas foi cumprido para nós também. Na verdade, né? Pergunta até aqui? Para a gente continuar, para ver se ficar mais claro para nós. Se a gente for ver bem, ó, o som como de um vento e a língua como de fogo, eles foram manifestações visíveis em Atos 2, correto? Em Atos 2 e Atos 19, falaram outras novas línguas diferentes, outros idiomas, né? Mas não falaram em Atos 8. Né? Por que tinha que falar? Não tinha que falar. São eventos isolados que testificam aquilo que Jesus havia dito, né? Interessante que em Atos 19 lá, esses mesmos que falaram em línguas que profetizaram, depois não fizeram mais nada. Não. Porque foi só naquele momento, só naquela hora e acabou, porque era só um sinal. Depois o autor vai mencionar que era só os sinais e as maravilhas eram operadas por Paulo. Na verdade, assim, a circunstância incomum em cada um desses casos é o quê? A pessoa recebendo era isso que tinha que ser visto, era isso que era para ser notado, isso é o que importa, e era isso que era o propósito, mostrar que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. Mas se a gente defende que o falar de grosseria já é a nossa língua, como que a gente vai defender isso daí que não tinha outras pessoas? Eu não consegui compreender esse negócio. Isso daqui não é porque tinha que ter outras pessoas, era uma prova de que eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles estavam fazendo alguma coisa que eles não eram capazes. Sim, mas 12, né? A gente aprendeu que línguas que fala na Bíblia é dialetos. Sim. Se aqui existia pessoas só do mesmo dialeto, qual a necessidade de falar em línguas, em outros idiomas, se é a testificação do que Jesus tinha falado? Se eles falassem outros dialetos, não iriam entender nada. E se eles falassem na língua materna dele, quem estava vendo não ia ver que era algo extraordinário que estava Eu acontecendo. não entendi a pergunta da cabeça. Nem sempre tem que ser porque tem alguém perto para entender. O que acontece lá em Corinto, que Paulo mencionar, não tem nada a ver com Atos, não tem nada a ver com essas passagens. Aqui existiam pessoas da mesma nacionalidade, Sim. mesmo idioma. Sim. Porque aqui está falando que eles falavam línguas, eles Sim. falavam. Sim. Só que todos da terra aí. Não, aqui não. Só que todos aqui eram da mesma nação, era o mesmo idioma. Sim. Qual a necessidade do senhor falar inglês aqui, se aqui todo mundo falava português? Quem Manifestar ia compreender? aquilo que Jesus falou lá em Atos 8. Mas quem ia entender o que o senhor estava falando? Se todos aqui falavam português e não inglês. Mas ali estava Paulo falava um monte de idioma. Ali estava Apolo, que Apolo era um judeu. Paulo estava bonito. Apolo, Apolo era judeu, estava num lugar estranho. Não fala quem eram esses outros 11 que estavam com Apolo. Vamos ler Atos 19, vamos ler de novo. Paulo tinha ido para Corinto. Não, a pergunta que a Camila fez é a seguinte. Eu entendi.
você acha que tem que ter um propósito, tem que ter uma outra pessoa de outra língua que possa entender o que você está falando para eles poderem falar. Porque a situação é para testificar aquilo que Jesus tinha falado. Se não havia ninguém que ia compreender o que eles estavam falando, qual era a necessidade daquilo acontecer? Camila, Paulo compreendia. Se eles Mas tivessem- Paulo já tinha recebido a testificação de Jesus. Mas lá na casa de Cornélio também. Os apóstolos estão sendo testemunhas, eles estão vendo, eles são testemunhas oculares da promessa de Jesus, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, como fala em Joel, eles também acreditam na verdade ali, porque ele está vendo pessoas de outras nações falarem. Então, mas para aquilo ser testificado, vamos supor, se o senhor fala inglês, todo mundo deveria compreender, que é o que eles falam em Corinto. Se a igreja não compreender, para qual é a edificação? Para que aquilo serve? Mas ali A prova para os o apóstolos. propósito. Isso aí tem. As outras pessoas não, só eles. É que Vamos de cada vez, espera aí. Fala. É que o propósito ali não era falar das grandezas de Deus, o propósito era testificar que eles receberam o Espírito Santo. Ok, testificar para quem? Para eles próprios, os apóstolos, e você vai ver que depois se você vai falar de Paulo, diz que ele era eloquente, poderoso nas palavras, ele ia rodeado de gente que ia pregando o evangelho. Todas as vezes, então, só quem compreendiam eram eles. Não teve todas as vezes, foi vezes isoladas, foi uma em cada um. Nessas vezes isoladas, só os apóstolos compreendiam. Não, em Atos os demais compreendiam, cada um na sua língua. São E coisas aqui não. diferentes. Aqui era só para um outro apóstolo que tivesse, só para Paulo. Aqui era só Paulo que precisava ser testificado. Não. Tanto em Atos 8 como em Atos 19, creio eu que tinha outras pessoas ali. E de outras nações. Lembra que eles não estão mais em Jerusalém. Eles não falam mais o aramaico, o hebraico. Não sei se ali tem gente que fala grego, se tem gente que fala italiano. Não sei, pode ter ali. A Bíblia não fala. Porque fala que Paulo foi até Roma. Quando Paulo estava em Roma, que língua será que ele falava em Roma? Quem sabe? Italiano. A gente está entendendo que tinha pessoas ali que falavam vários idiomas, uma pessoa só. Em Atos 8 mesmo, no começo ali, que Pedro está onde? Ele está num lugar, aí Deus manda aquela visão do lençol onde puxa. Porque na cabeça dos judeus, a salvação era só para eles. Então nessa linha de pensamento a gente tem que olhar esses textos aqui. Então ali Deus levanta o lençol, aí fala, não Deus, eu vou comer isso aqui é impuro. Logo depois disso, Deus envia quem? Pedro vai para a casa de Cornélio. E lá, ao derramamento do Espírito ali, eles falam em línguas também ali. Mas aquilo ali era para quê? Para fortalecer e mostrar para aqueles judeus que estavam com Pedro que o Espírito Santo também salvava ímpios, pessoas de outras nações. Entendeu? Os gentios. Então o propósito aqui é aquilo que o pastor está falando a respeito de Atos 2, 8, 10 e 19, para autenticar a autoridade apostólica, como Jesus, a mesma coisa. Jesus ele fez os milagres para quê? Qual foi o objetivo de Jesus fazer o milagre? Para mostrar que ele era o Messias. Depois, quando ele morre, passa essa autoridade para os apóstolos e para a igreja, deixa com eles, aí vem isso aí. A mesma questão que é colocada aqui em Atos 19, que eles falam, eu entendo o que a irmã está falando, não tem propósito no sentido como você está pensando, da pregação do Evangelho. Mas para eles tinha, porque eles estavam vendo que Deus também operava. Na verdade, são vários propósitos. Vamos entender um dos principais propósitos. Quem pôs as mãos na receber o Espírito Santo? Paulo. E eles, falando em outras línguas, fez com que eles reconhecessem a autoridade de quem? Não necessariamente tem que ser alguém que entenda lá. As pessoas têm que entender que os apóstolos são os autorizados. Oi? Só fez ali só ali mesmo. Aí ele diz o seguinte, a Bíblia está sendo escrita para aquelas pessoas com o que está acontecendo e para nós. Então nós temos que ler para que a gente entenda, tem mensagem para nós. Então, teve um efeito para eles e tem que ter um efeito para nós. A gente vai entender, para que a gente entenda. Aquele tempo. É duas mãos. É um pouco A mesma coisa que Daniel falou a respeito disso, vocês estão percebendo. Mas esse Deus aí foi um Deus verdadeiro, aqui foi prometido no Antigo Testamento, cuidado, viu? Mas, então assim, está tudo ligado. Vamos continuar a conversa? Vamos continuar a conversa. Paulo chega e fala assim:
Você já recebeu o Espírito Santo como credo? Pô, a gente nem sabe que tem Espírito Santo. Daí Paulo pega e fala com eles lá e põe a mão e recebe o Espírito Santo. Daí vai falar para eles assim, ó, eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou enviado dele. Eu tenho autoridade dada por ele. Você acha que se Paulo chegar só falando alguma coisa, Paulo ia aceitar? Aí um prepotente ia falar, quem me garante? O dom, acabou de receber o dom. Sim, aí Ele viu para que Paulo testificar, tem- ele fala em língua. Só que o atribulado aí era italiano. E Paulo falou em inglês, falou Não é Paulo que italiano para levou, foi ele. eles. Eles fizeram algo que eles não tinham capacidade de fazer. E uma vez que eles fizeram isso, depois que Paulo impôs as mãos, eles reconheceram a autoridade que Paulo tinha. Isso. Entendeu? Tanto é que depois eles se submissem a Paulo. Não entendeu ainda? O bicho vai conseguir cuidar. É. Agora vamos imaginar, assim, acho que vai ajudar a entender. Vamos imaginar que chega o apóstolo Paulo falar impõe as mãos, e aí tem pessoas lá só da nacionalidade de Éfeso. Aí fala em Éfeso, quem vai ver, vai olhar e vai pensar o quê? Não aconteceu nada de extraordinário. Aí vê eles falando em um outro idioma que eles nunca ouviram falar. Aí existe uma evidência extraordinária de que realmente Não, Paulo... mas aí para testificar tem que ser um idioma reconhecido. Idioma que eu falo assim, qual que era a língua que eles falavam em Éfeso? Eu não sei. Vamos supor que lá eles falavam inglês. Aí Paulo impôs as mãos. Falou assim, não, vocês agora vão receber o Espírito Santo. Em vez de falar inglês, eles falavam japonês. Foi a evidência. Uma coisa que eu não entendi aqui, desse de Atos 19, é o seguinte, por exemplo, Paulo perguntou para eles em que batismo eles se batizavam, no batismo de João. Aí, por exemplo, eles não tinham nem entendido. Então não estava sendo um batismo segundo o batismo de João? O batismo de João está. Porque assim, ó. Porque eles têm que já ir para o batismo de novo. Porque assim, ó, lembra que a gente falou assim que a história, a revelação é progressiva. A igreja ela é progressiva. Certo? Então a igreja vindo aqui, Deus levanta João Batista, João 1,6, houve um homem enviado por Deus quando era João. João vem batizando, correto? Daí ele apontando para Jesus, certo? Ele aponta para ele, chega até o ponto de ele se encontrar com Jesus, correto? Daí Jesus vem, eles encontram com Jesus, por quê? Porque Jesus veio até João para ser batizado. Porque qual batismo era o batismo vigente, o verdadeiro vigente? Era o verdadeiro e o que estava em vigência, era o dele, correto? Daí ele batiza Jesus. Daí Jesus se afasta dele e começa a pregar. Daí está Jesus pregando, já com seus seguidores batizando, e João também batizando. O que está acontecendo? Um está saindo e o outro está entrando. Depois de um certo tempo, só era batizado o batismo de Jesus, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, correto? Só que durante um certo tempo os dois andou juntos. Lembra quando o João estava preso? Foi para ele assim, aquele que você batizou está batizando mais do que você. Foi que ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Tá? Vamos supor, título de raciocínio. Jesus foi batizado por João, daí Jesus batizando para cá e João para cá. E esse período dura 6 meses, correto? De batismo. Depois de 6 meses de João some e fica só de Jesus, correto? Vamos supor que no segundo mês, alguém que João batizou Apolo. Ou vamos supor que depois de 6 meses, alguém que João batizou Apolo lá em Éfeso. Depois de 2 anos, vamos supor, Jesus já está 2 anos que não deu tudo isso, né? Depois de 8 meses. Daí Paulo encontra Apolo e pergunta: como você foi batizado? Eu batizei João, dele. Paulo, mas João já perdeu a valia, Já se cumpriu. fora de vigência, porque o propósito do batismo de João era apontar para Cristo, que isso já veio. Isso quer dizer, eu não sei que haja Espírito Santo, então eles foram batizados da maneira correta. Era uma transição. Eles tinham recebido um batismo verdadeiro, correto, de Deus, mas que estava fora de vigência. E aí, na verdade, eles foram batizados também, igual o senhor falou, por uns discípulos de João, não por João. Sim. O batismo de João era válido, mas o dos outros já tinha ficado. Entendeu? Então, se eu tivesse sido batizado por João, por exemplo, antes de Jesus, não tinha necessidade. Mas depois que Jesus começou, o que vale é o dele.
Nesse caso, quem tinha que batizar era só Jesus e os apóstolos dele. É só os apóstolos. De João já não vale mais. Já está de fato fora de vigência, vamos dizer assim. Já havia cumprido o objetivo que era apontar para Cristo. A Bíblia não fala isso. Do que? Sim, claramente. Não fala, mas, por exemplo, a gente realmente vê, por exemplo, quando Jesus fala assim, Mateus 28, vir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João batizava dessa maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? João batizava? Ele batizava com Jesus. Não, o batismo Mas do arrependimento só. Então você vê que tem diferença entre um e outro, entendeu? Então o batismo em vigor, em vigência, o que veio, a sombra era o batismo de João, mas era verdadeiro. Mas ele deu lugar para o efetivo, o verdadeiro, para o Messias, para aquele que ficaria. Você entendeu? Então por isso que a gente vê saindo um e entrando o outro. Né? As pessoas falam, na Bíblia só existe um batismo. Não, existe dois aqui, tem dois. É bom ligar todas as suas contas, né? Sim, foram batizados duas É vezes. porque da morte de Jesus até Paulo chegar em Éfeso ali, já tinha passado o quê? Paulo já estava na sua segunda viagem missionária, né? Quantos anos? Uns 20 anos. Eu lembro, eu vi isso aí, Porque Paulo aqui em Éfeso já estava na sua segunda. Porque imagina assim, João está batizando, ele batiza alguém, e essa pessoa viaja, sei lá, uma viagem que demorou aí 1 ano de navio. E sai andando de a pé para aqueles lugares assim, longe, até essa notícia chegar até ele está batizando. Né? Então o batismo correto era o batismo de Jesus, o em vigor. O de João já estava fora de vigência, era verdadeiro e era correto, só estava fora de vigência, foram batizados novamente. Então, falar de dois batismos na Bíblia, fala. Essa questão de. Por quê? Porque porque quem tinha o batismo autorizado, o batismo verdadeiro? João. Quando Jesus começou, qual era o autorizado e o verdadeiro? De Jesus. De Jesus. Né? Então, a autoridade do batismo é uma coisa muito, muito séria. Não é qualquer um pode sair batizando. Amanhã ou depois o Adriano discorda da igreja, briga com a gente aqui, abre a igreja e começa a batizar. Quem tem autoridade para ele? A autoridade de Deus, Jesus deu para os apóstolos, a igreja, por meio dos apóstolos, e a igreja passou para outras igrejas que deram essa autoridade. Não sai não. Sim, Elaine. Só para mim entender esse negócio do falar em línguas aí. Então, na Bíblia tem dois tipos de falar em línguas que foi igual identificar com os apóstolos, e o falar em línguas igual foi lá em Pentecoste para todo mundo compreender. Isso, depois tem o dom de falar línguas em Corinto, que é dialeto também, que não tem nada a ver com esses três. Esse aqui foi o de Atos foi diferente de qualquer um. Esse aqui foi para comprovação, um estereotipo de que eles tinham o Espírito Santo. Não tinha um outro propósito a não ser esse, reconhecer a autoridade e provar que eles receberam. E em Atos 2 foi para eles todos compreender o Evangelho da mesma O Atos 2 fala que todos reconhecessem e vissem aquela igreja como algo de Deus. E em Coríntios? E em Coríntios, eu não falei que são os dons extraordinários. Alguns tinham a capacidade de falar um idioma não estudado. Um idioma não estudado. Três falar em línguas. Diferentes um do outro. Isso aqui eles falaram, e não que eles tiveram dom, e com esse dom levaram a vida falando. Foi um acontecimento, um cumprimento de uma profecia de Cristo. Vocês vão ser testemunhas, vocês vão ver o alcance do Evangelho, vocês vão ver as pessoas recebendo o Espírito Santo, e esse foi o sinal de que isso aconteceu. E para que essas pessoas reconhecessem a autoridade dos apóstolos. É porque São 3 eventos diferentes, mas todos estão no mesmo assunto, né? Em Atos eu nem falo que era dom de língua, porque ali cada um ouviu no seu idioma. E aqui na verdade assim, Atos 2, ele está ligado a Atos 1:5. E também ligado a Atos 1:8. É como se fosse um parênteses bem grande. É a transição. Aconteceu o fato aconteceu, e agora as coisas transcorrem dali. Né? Veio João, transcorreu as coisas. Veio Jesus, transcorreu as coisas. Efetivou a igreja, transcorreu as coisas. Cada um no seu lugar. Uma coisa só, e aí, por isso que eu porque para mim era só uma coisa, eu não consegui entender que isso daí era o patrístico. Porque se a gente for ler, o versículo 7 de Atos fala que eles eram total uns 12. O que eu entendo? Que
que Apolo foi batizado por alguém que foi batizado por João, e Apolo estava pregando e batizando o povo. Aqueles 11 que estavam com Apolo, vem alguém no versículo 7, Atos 19. Quem está aberto aí? Atos 19, 7. E esses eram ao todo os 12 homens. Eu creio que Apolo, que era eloquente, depois Paulo ainda vai. Então, ele vai se meter a Paulo lá na frente. Coríntios, Paulo vai falar de Apolo várias vezes. Vai falar assim: leve Apolo para te ajudar, que ele é bom na palavra, sabe conversar legal. Você viu que ele se meteu a autoridade de Paulo. Né? Eu penso que Apolo, que foi batizado por João, tinha um ótimo conhecimento, sumiu para aquele lado lá e estava pregando o que João pregava e batizando as pessoas. Só que já era um negócio fora de época. Entendeu? O batismo em vigor, agora, com autoridade em vigor, os dois têm autoridade, só que um fora de vigor e um em vigor. O batismo com autoridade em vigor é o de Jesus Cristo. Por isso que eles foram rebatizados, foram batizados de novo, nas águas. Veja que o assunto é batismo nas águas. Nas águas. A gente deu atos lá, sempre o batismo é nas águas. Sempre o batismo é nas águas. Eu esqueci de enfatizar isso nas outras passagens. De 8 e 10. O batismo é nas águas. mergulhar. Isso. A gente não conseguiu agora terminar, a gente termina semana que vem. Ou na outra, né? Vai ter que ser. Mas para a gente entender, a gente vai ver que não são todas iguais. São fatos isolados, ligados à mesma verdade. Então não é normativa, todos não têm que falar língua, todos não têm que profetizar, não tem. Isso daqui é o cumprimento de Atos 1:8, e em parte Atos 5. Vamos dar um nó nisso aqui para terminar. Tá, é que eu estava dizendo, a circunstância em comum em cada uma dessas passagens, que é o que a mensagem que nos é trazida em cada dessa passagem, é que o Espírito Santo está sendo derramado. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo. São situações distintas e diferentes. E a mensagem é: o alcance do Evangelho, as pessoas recebendo o Espírito Santo e mostrando a autoridade dos apóstolos. Tanto é que o mago, ele foi pedir para os apóstolos o poder de poder com as mãos para poder, porque eles tinham esse poder. Eles tinham essa autoridade, vamos dizer, não esse poder. Né? Na próxima a gente vai examinar a última passagem, porque fala isso nessa passagem e depois fala em Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, e acabou. A Bíblia não fala mais nada. Lembrando que essas 4 passagens aqui são a mesma se referindo à mesma coisa. A diferença é que muda conforme as pessoas estão presentes, mas é uma coisa, profecia só. Em Atos é o cumprimento da profecia. Em Corinto é uma passagem que o cavalo de guerra está em Corinto, eles fazem. Vamos lá, ler só para vocês pesquisarem em casa. 1 Coríntios 12, 13. A gente encerra. 1 Coríntios 12, 13. Obrigado. Acabou, pessoal. Lê o livro aí. Portanto, nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Vocês estão em casa porque eu gosto de fazer um cavalo de guerra sem isso aqui. Quem quer arriscar de alguma coisa disso? Quando Paulo, falando na igreja de Corinto, fala: todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito. Falando que todos foram batizados no Espírito Santo. Mas espontâneo, você precisa em casa. A gente tem que ter o seguinte: a gente recebendo o Espírito Santo quando cremos. Então, os versículos que a gente tem na frente do Espírito Santo de batismo tem que ter harmonia com isso. Recebemos o Espírito Santo quando cremos. Todas as outras passagens para fé que falam do Espírito Santo, do batismo, do Espírito Santo, tem que dar harmonia com essa verdade. Recebemos quando cremos, para que você possa saber entender. Amém?